Good night, my friend. Ladies and gentlemen. Só quem tem pelo menos um motivo, dê um glória a Deus bem forte aí no seu lugar. Só quem tem pelo menos um motivo, dê um glória a Deus bem forte aí no seu lugar. Você está feliz de estar aqui hoje? Muito pouco, mais ou menos. Como é que você está? Eu estou muito feliz hoje aqui. Estou muito feliz mesmo. A gratidão no meu coração por tudo que o Espírito Santo de Deus tem feito. O que Jesus tem feito é maravilhoso, porque Jesus é top. Só não vê isso quem não experimenta viver a alegria de estar na presença dele a todo momento. Eu estou feliz que eu cheguei ontem? Hoje? Não, cheguei hoje, né? Eu cheguei hoje. A última vez que nós estivemos juntos, quem estava a última vez que eu ministrei para vocês? Eu estive, foi em janeiro, não foi? Foi em janeiro, eu estive com vocês. Eu estava indo para o Canadá. Para fazer um intensivo de inglês de 3 meses. E esse intensivo acabou na semana passada. Foram 3 meses aprendendo inglês. Foram 3 meses que quem pôde acompanhar pelas redes sociais viu o desafio enorme de se aprender uma outra língua. Você já está aqui, às vezes você já sabe, você, principalmente que é adolescente, eu quero estar muito junto com vocês. Vocês podem me fazer várias questions in English, porque agora eu sei answer in English. Então, eu estou muito feliz com a oportunidade de poder voltar hoje e saber que pelo menos muitas coisas em inglês hoje eu já sei compartilhar, e durante esses dias que a gente estiver aqui, eu quero compartilhar com você um pouco daquilo que eu aprendi da realidade do Canadá, da realidade de passar 3 meses num frio de menos 25 a menos 40 graus, que de vez em quando eu peguei. Teve um dia que nós pegamos menos 38, com sensação de quase menos 50 no Canadá, com neve dando na canela. E imagine o goiano, pastor Lécio, no meio desse frio, sofrendo. Nunca tinha visto aquilo, só no congelador da geladeira de casa. Então eu tive a oportunidade de passar 3 meses ali no Canadá, aprendendo inglês. E eu quero compartilhar isso com vocês. Vou deixar para compartilhar sobre a minha experiência no sábado, sobre como foi essa experiência incrível. E hoje eu quero compartilhar algo incrível com você. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Daniel, capítulo 1. Louvar a Deus pela vida do pastor Júnior, pastor Lécio. Uma gratidão no meu coração de poder estar aqui novamente. Nós estivemos em janeiro e hoje nós temos a oportunidade de voltar para a gente fazer parte dessa festa linda e maravilhosa. A recepção está incrível. Louvar a Deus pela vida do Reinaldo e da Amanda, que estão nos recebendo ali com o coração e com a casa aberta. Louvar a Deus pela vida do meu amigo Samuel. Samuel é top, gente. Vocês vão ser muito abençoados através da vida dele. Conheci o Samuel quando eu fui ministrar em Alagoas, há uns 3, 4 anos atrás, Samuel. Uns 3, 4 anos atrás nós estivemos ali e eu tive a oportunidade de ministrar na igreja dele. Ele nos recebeu lá na igreja dele e hoje se tornou um amigo grandioso. E quando eu vi que ele estaria aqui, eu falei assim, não tem nada melhor do que a gente ministrar. Imagine, a gente viver algo tão grandioso na presença de Deus, onde a nossa amizade nos leva a viver ainda mais coisas extraordinárias. Eu conheci ele em Alagoas e hoje eu e ele, um goiano e um de Alagoas, que está morando agora em João Pessoa, a gente tendo a oportunidade de ministrar aqui em Orlando, em outro país. Agora a gente está chique, agora a gente é pregador internacional, nosso cartãozinho pode mudar. Agora nós somos pregadores internacionais. Que top. E quem vai cantar é a Júlia, uma amiga maravilhosa. Conheci a Júlia também ministrando um congresso de adolescentes da igreja dela, há 2 anos atrás, quando nada tinha acontecido. E a gente vê como Deus tem levantado uma geração de jovens e adolescentes hoje para viverem o extraordinário. E eu quero te perguntar uma coisa: você quer viver o extraordinário na sua vida? Com essa animação que você acabou de me responder? Você vai viver o quê? Quem quer viver algo especial e algo extraordinário na presença de Deus aí? A gente tem que estar com essa disposição, porque se a gente não tiver com a disposição, fazer, quem quer viver o extraordinário? A pessoa assim, eu quero. Que dia que vai viver algo extraordinário? Que dia que vai viver algo maior? Que dia que vai viver algo se a gente não está? Então a gente vem para cá, eu vejo, quando a gente vem para a casa de Deus, porque a gente é animado para tudo. Aí a gente chega aqui na casa de Deus, parece que a gente fica meio engessado. Eu vi a irmã do louvor e falei assim, pelo amor de Deus, vem aqui na frente. Aí as pessoas fazem assim, ó, vem para frente, o povo faz assim, ó.
Um passinho para frente. Não, se entrega. O que o Espírito Santo de Deus vai fazer durante esses dias aqui vai ser algo tão marcante para a sua vida e tão extraordinário que a gente tem que se entregar. Se for assim, eu estava ali junto com o Samuel falou assim, ó, aquele dali já tá top, já tava aqui de joelho, cantando, babando, suando, tava tudo aqui, ó, massa. Então tem que ser desse nível para cima, né, Samuel? Não pode ser assim mais ou menos, não. Se for para entregar, que você dança, tira o tênis, tira o sapato, faz coisa, dança, pula, abraça o irmão que está do lado. Porque existe um nível hard de quando você fala assim, hoje o Espírito Santo de Deus estava aqui. Quando o Espírito Santo de Deus está, irmão, é aquele dia que você chora, que o catarro escorre, que você abraça outro que está catarrento também, e aí a unção pegou e aí já está top. Então é esse nível que eu quero desejar para a vida de vocês, a hora que você já não importa mais com nada. E eu quero compartilhar algo com vocês hoje aqui nesse lugar. Daniel, capítulo 1. Quem achou? Fala. Eu. Nós estamos em um tempo de despertar, nós estamos em um tempo de viver algo grandioso, e é isso que eu creio. Eu não saí do Brasil, não vim para o Canadá para que eu pudesse continuar vivendo algo normal. As pessoas perguntam assim, Guilherme, por que você foi para o Canadá aprender inglês? Eu não fui para o Canadá aprender inglês para me conversar com as pessoas. Eu fui para o Canadá para aprender inglês porque eu quero ganhar pessoas de outras nações para Cristo. Então isso é a gente pensar grande, a gente acreditar nas promessas de Deus e naquilo que o Espírito Santo de Deus tem para cada um de nós. Eu vou compartilhar uma história com você, a história de Daniel, essa história extraordinária com você. E eu quero que você preste bastante atenção em cada um dos trechos desse capítulo 1 de Daniel, que diz assim, no capítulo 1, o terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio de Jerusalém e a sitiou. Aí o que Nabucodonosor pediu? Ele pediu que trouxesse de lá pessoas dessa forma. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e que fossem capacitados para servir o palácio do rei. Eles deveriam ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônicos de sua própria mesa. O rei também designou uma porção diária da comida e do vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. E esses estavam alguns daqueles que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Aí o versículo 8 diz assim: Daniel, lá na Babilônia, contudo, decidiu não se contaminar ou se tornar impuro com a comida e o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Aí no verso 12 diz assim, que Daniel disse ao chefe dos oficiais: eu peço que faça comigo uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. E ele concordou. E o verso 15 diz assim: passados os 10 dias, eles estavam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam da comida da mesa do rei. Essa história aqui, muita gente conhece a história de Daniel. Muita gente conhece a história de Daniel, mas na parte onde Daniel, porque se a gente foi criado na igreja, pelo menos se a gente está na igreja há muito tempo, a gente conhece a história da parte de Daniel, onde Daniel entrou na cova dos leões. A gente conhece a história de Daniel, onde os amigos dele foram lançados na fornalha. Mas o que me chama a atenção é algo incrível. Eu sou brasileiro. Vocês, a grande parte também. Alguns devem ter nascido aqui. Mas deixa eu dizer algo para você. Eu fui para uma terra estranha há 3 meses atrás. Eu fui para uma terra totalmente diferente da minha. E foi difícil como que eu posso dizer? Foi difícil eu adaptar aquela terra, porque é muito diferente da minha realidade, da realidade do Brasil. Só que quem quis ir para Toronto? Eu fui por a minha própria vontade. Você está aqui em Orlando, nós estamos em outro país, você está em Orlando, mas quem veio para cá, normalmente foi seu pai, foi a sua família, eles vieram porque queriam, então eles vieram para uma nação diferente. Agora imagine Daniel e seus amigos,
que eles foram para uma nação diferente e ainda sem querer. Eles foram para um país diferente e ainda assim sem querer. Eles queriam ir para a Babilônia, gente? Não. Mas eles foram levados à força para a Babilônia. Agora imagine, eles serviam a Cristo no país deles, aí eles foram para outra nação, eles foram para outro lugar, e chegado lá naquela nação, sabe o que acontece? Daniel mantém a sua postura perante aquilo que ele servia e acreditava na presença de Deus. Daniel chega na Babilônia, no lugar onde ele tinha que estar revoltado com Deus, para falar assim: Deus, por que o Senhor trouxe a gente para a miséria dessa terra? Olha o que aconteceu, o Senhor tinha que ter protegido a gente. Não, aí eles são levados para a Babilônia, chega na Babilônia, e aí Daniel mantém a postura dele. Se eu servir a Cristo lá no meu país, aqui eu permanecerei servindo a Cristo da mesma forma. Porque o grande problema é que as pessoas saem do Brasil e normalmente chegam nessa nação, esfriam porque essa nação é uma nação fria. Eles se amoldam, parece crente camaleão. Já viu como é que é o camaleão? Camaleão, se ele for num lugar é verde, ele fica verde. Se ele for num lugar onde é vermelho, ele vai ficar vermelho. Se ele for num lugar aonde for a cor, ele vai ficar da cor. E a gente normalmente é dessa forma. A gente é os crentes mais ruins que existe do planeta. Por quê? Porque você está aqui, ó, o poder de Deus, a glória de Deus, o manto vai cair. O Jó pula, o Jó rola, o Jó se alegra. Ele vem, ele chora: Senhor, eu te entrego tudo que eu tenho, o Senhor é tudo, um monte de coisa. Aí aqui, porque está todo mundo desse jeito, então a gente é camaleão aqui. Então aqui a gente precisa ser crente igual está todo mundo sendo. Aí a gente vai para a nossa escola, aí lá só tem gente desviada e gente que não sabe fazer nada de servir a Deus. Aí acontece, a gente é do mesmo jeito lá. A gente se amolda, parece que é o padrão daquilo que a gente é colocado. Mas Daniel não. Daniel, ele faz diferente. Ele chegou no meio da Babilônia. A hora que chegou na Babilônia, ele chamou e falou assim: ô chefe, deixa eu bater uma ideia contigo. Eu não queria comer dessa comida que está aí na mesa do rei, não. O chefe deve ter dito para ele, falou assim: não tem como. Porque todos precisam comer e vocês precisam estar de boa aparência, muito bom, na hora que forem apresentados ao rei. Ele falou assim: vamos fazer uma experiência de 10 dias? Vamos fazer uma experiência só de 10 dias. E depois de 10 dias, a gente vai ter a noção de tudo isso que está acontecendo. Sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que eles experimentaram 10 dias. E no final dos 10 dias, a aparência deles era melhor do que daqueles outros que experimentaram tudo na mesa do rei. Eu tenho convicção em te afirmar algo aqui nesse lugar. Todos aqueles que decidem colocar a vida no altar e na presença de Deus, nessa idade que vocês estão vivendo, quando você chegar na minha idade, a sua aparência, tudo aquilo que você estiver vivendo, você vai olhar para trás e vai se alegrar muito mais do que todos aqueles que experimentaram tudo que o mundo ofereceu. É difícil você acreditar nessa idade. É difícil a gente acreditar quando é adolescente. Porque quando eu era adolescente, eu falei para Deus, eu falei assim: Deus, olha a pergunta que eu fiz para Deus. Eu falei assim: Deus, todo mundo quando é nessa idade assim a idade dos high school musics, todo mundo da idade dessa idade precisa desviar? Olha a resposta de Deus para mim. Tanto que Deus é inteligente. Deus falou assim, eu falei: Deus, será que todo mundo precisa desviar? A resposta de Deus foi bem clara. Ele disse assim: não, é só você não desviar, que aí você vai poder dizer para todo mundo que nem todo mundo desvia. Eu falei: mas o senhor é top, hein? Rapaz do céu, eu gostei dessa. Eu falei assim: então tá bom, então eu vou decidir isso para a minha vida. Só que a hora que eu falei assim: é nós. Aí eu lembrei que eu tinha minha juventude inteira pela frente, né? Aí era o problema. Porque a gente toma a decisão, a gente toma assim: eu vou, Aí eu falei assim: ixi. Aí agora tem as festas que eu não vou poder ir. E meu pai era engraçado, meu pai era pastor, é pastor ainda. Meu pai, eu falava assim: pai, deixa eu ir na festa. Ele: não. Eu falei: por favor, pai, você não vai pra festa. E não era festa de balada, era festa. Eu falei: pai, é uma festa de 15 anos, deixa eu explicar para o senhor. É uma festa da minha friend que vai fazer 15 years old. Aí ele falou assim: ah, é? Eu falei: é, pai, é uma festa de 15 anos, deixa eu ir e tal. De tanto eu encher o saco, ele falou assim: pode ir, mas 11 horas tem que estar de volta. Eu falei: pai, a festa começa às 10h30. 11 horas se quiser. Eu falei: pai, nem salgadinho se viu às 11 horas. Eu não vou lá só para comprar presente.
Então meu pai tinha dessa. Então normalmente quando a gente chega na cidade, que a gente está vivendo esse momento, a gente quer viver tudo que o mundo oferece, tudo que todo mundo está vivendo. Aí meu pai falava assim, olha, eu acredito naquilo que o Espírito Santo de Deus tem para a vida do meu filho e eu vou separá-lo para que ele possa viver o extraordinário. E chegou por muito tempo, meu pai ficava nessa, de não deixar eu ir nas coisas. Só que com o tempo eu entendi, eu falei assim, deve ter alguma coisa a mais, não deve ser assim, só simplesmente chatice do meu pai. Eu comecei a entender aquilo que o Espírito Santo de Deus podia fazer sobre a vida daqueles que em meio a esse turbilhão que a juventude vive, os adolescentes vivem, decidem despertar e acordar para aquilo que o Espírito Santo de Deus pode fazer. A Bíblia diz que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Por quê? Porque a maioria está dormindo. A maioria ainda não despertou para aquilo que o Espírito Santo de Deus quer fazer. A maioria está no modo avião de que faz o que todo mundo está fazendo e age igual todo mundo está agindo. Eu falei para Deus, Deus, eu quero ser diferente nessa geração. Eu quero viver algo diferente nessa geração. Aí Deus falou assim, então seja diferente do que todo mundo está fazendo. Porque é fácil a gente separar daquilo que todo mundo está fazendo. É só a gente olhar para o que eles estão fazendo e falar assim, então eu não vou fazer nada disso que eles estão fazendo, porque nada disso está dando certo na vida. As pessoas perguntam para mim, eu sempre falo, as perguntas parecem que são as mesmas, gente. Parece que adolescente e jovens, eles dominam o YouTube, eles dominam tudo, mas a hora parece que dá lego na cabeça deles. Por quê? Porque a hora que você senta com o adolescente, ele fala assim, Guilherme, eu tenho uma pergunta muito séria para fazer para você, eu preciso dessa pergunta para me saber viver nessa vida. Ele falou assim, Guilherme, eu posso ouvir música do mundo? Meu filho, digita no YouTube. O YouTube você fica o dia inteiro, digita lá, posso ouvir música do mundo? Você vai ver 1 milhão de pessoas falando que você pode ouvir música do mundo. Guilherme, eu posso fazer isso aqui? Então acontece, Guilherme, tatuagem é pecado? Olha as perguntas. Parece que a gente não quer passar para um nível maior. Parece que a juventude, os adolescentes hoje, parece que eles querem que você diga aonde é o limite do evangelho, entre o evangelho e o inferno. Aí parece que eles querem viver lá. Eles perguntam assim, Guilherme, eu posso ouvir música do mundo? Guilherme, eu posso ter tatuagem? Guilherme, eu posso namorar? E vão fazendo um monte de pergunta. Parece que o evangelho que eles querem é aqui, ó. Aqui, daqui para cá é inferno, daqui para cá é céu. Daqui para cá é servir a Deus, daqui para cá não servir. Então eles falam assim, até onde eu posso ir? Aí até aqui, ó. Então eles querem viver aqui, ó. Aí vive um evangelho de água nos artelhos. Um evangelho que a gente nunca vai mergulhar em Cristo, que a gente nunca vai se entregar totalmente para Ele. Aí a gente não se entrega, a gente não vive totalmente aquilo que o Espírito Santo de Deus pode fazer por cada um de nós. Daniel, contudo, decidiu não se contaminar. E o resultado do final de tudo isso era que eles estavam com aparência melhor do que todos aqueles que experimentaram todos os manjares do rei. Vocês estão olhando para um jovem que eu nunca bebi, nunca coloquei uma gota de álcool na boca. Eu nunca fumei, eu nunca usei drogas, eu nunca torci pro Corinthians, coisa ruim assim eu nunca fiz. Essas coisas assim difíceis eu nunca fiz. Nunca pisei numa boate, nem nada disso. Eu falei para Deus, eu falei assim, Deus, eu estou vendo todo mundo experimentar tudo isso e a vida deles não está melhor do que a minha. Então por que eu vou entrar nisso? Quando eu tomo essa decisão na sua idade, se um amigo seu está tomando essa decisão nessa idade sua, você, às vezes está dizendo assim, é muito retardado, né? É muito idiota tomar uma decisão dessa, porque a gente olha quando a gente está nesse padrão. Agora, eu estou, vamos dizer assim, 10 anos à frente de vocês. Então, hoje, eu sou resultado das decisões que eu tomei na idade de vocês. Então, eu não estou vindo aqui dizer como pai de vocês. Eu estou vindo dizer como alguém que acabou de passar pelo que vocês estão passando. Para dizer para vocês, as decisões que eu tomei na idade de vocês me trouxe até aqui. As decisões que eu tomei na idade de vocês me trouxeram até aqui. Não me trouxeram simplesmente até aqui como um pregador, porque isso é o mínimo. Eu descobri, e eu tenho visto, diante de tudo aquilo que eu tenho feito no Evangelho, eu descobri que o menor lugar do Evangelho é onde eu estou aqui agora. Esse lugar aqui onde eu estou, é o menor lugar do Evangelho. Isso aqui é um Evangelho grandioso, mas é o menor perante a grandiosidade daquilo que o Espírito Santo de Deus pode fazer na nossa vida.
Que às vezes as pessoas deslumbram e falam assim: gente, quando eu estiver naquele lugar, não, isso aqui é o início ainda. Jesus ainda quer fazer coisas maiores. Jesus quer fazer a gente viver e experimentar coisas maiores. Só que só vive essas loucuras quem tem coragem de se entregar para o Evangelho. Uma amiga minha mandou para mim e falou assim: olha a mensagem que ela mandou aqui para mim. Vou até ler porque eu achei muito fantástica. Eu achei muito top mesmo. Está aqui no WhatsApp. Eu amo ter gente que à nossa volta, eles compartilham daquilo que o Espírito Santo de Deus está dizendo. E ela mandou um trecho de um livro que diz assim: ó, quem tem medo do ridículo nunca se aproxima do extraordinário. Eu nunca tenho medo do ridículo, porque eu sei que às vezes é perto disso onde está o extraordinário. Às vezes as pessoas estão dizendo assim: Guilherme, eu não vou porque eu tenho vergonha, eu tenho um monte de coisa. Aí eu estava lendo esses dias para trás Romanos 1, que diz assim: olha, eu não me envergonho do Evangelho. Tem gente que tem vergonha do Evangelho, tem gente que tem vergonha de pregar e de falar de Cristo. Aí, em Romanos, Paulo está dizendo assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha que top. Lá onde eu estava no Canadá, as pessoas riam de mim. Mas eu não me envergonhava nem um pouco, porque eu sabia que o que eu estava fazendo estava trazendo transformação para as pessoas que estavam à minha volta. Aí esses amigos aqui, ó, de Daniel, que foram levados, que foram chamados para a Babilônia, eles vão para lá e aí eles têm a oportunidade de mostrar e de servir a Cristo de verdade. Aí Sadraque, Mesaque e Abednego, olha para vocês verem a noção do que é servir a Cristo de verdade. Porque vão chegar momentos onde a gente está aqui é tudo bem, mas vão chegar momentos onde a nossa fé vai ser colocada à prova. Onde o evangelho que você serve, essa alegria de vir para a casa de Deus, vai ser colocada à prova. Aí sabe o que acontece? É chamado Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí eles estão lá no meio do pátio e lançaram um decreto lá. O decreto foi lançado que a hora que as trombetas tocarem, todo mundo vai ter que se prostrar. O quê? Todo mundo vai ter que se prostrar. Quando o quê? Quando as trombetas tocarem, perante a estátua do rei. Ah, é? Aí sabe o que acontece? Tá ali. Vem cá, mano. Vem cá. Mano, viu? É. Você, mano. Fica aqui do meu lado. Do outro lado. Imagina a cena, mano. Imagina. Presta atenção. Chega aqui pertinho. Imagina a cena. Tá os três lá batendo um papo. E aí, velho, como é que foi? Você assistiu Netflix hoje? Tá, um monte de coisa. Tá lá, Sadraque, Mesaque e Abednego nas paradas, beleza? E aí, mano? Como é que você tá? Topzera? Massa? É, top. Tô vendo. Aí os três estão lá batendo um papo, Sadraque, Mesaque e Abednego, tal, um monte de coisa. De repente troca a trombeta. As trombetas tocaram. O silêncio entra naquele lugar e de repente todo mundo começa a se prostrar. Todo mundo começa a se prostrar e eles começam a ver o pátio inteiro se prostrando. Todos que estavam à frente deles se prostrando. Aí os três estão conversando, aí vai a última pergunta. Está lá Sadraque, Mesaque e Abednego. Está lá os três, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí eles viram e falam assim: ô Sadraque, você vai se prostrar? Acho que não. Melhor não. É melhor não, né? E aí, Abednego, nós vamos se prostrar? Não. Então a gente não vai se prostrar. Todo mundo se prostrou. Todo mundo se prostrou. Os três em pé. Imagina a cena. Um estava de joelho dobrado fazendo assim. Deixa aí, velho. Não. Todo mundo olhou. Só os três permaneceram de pé. A notícia chegou bem rápido no rei. Ô rei, sabe aqueles três, os seus queridinhos? Os três, a hora que a trombeta tocou, nenhum deles se prostrou. Manda chamar. Chamou os três lá na presença do rei.
Será que Abednego era tão bravo igual você assim? Chamou os 3 na presença do rei. Chamaram os 3 na presença do rei. A hora que eles estão na presença do rei, o rei gostava deles. Eles eram admirados dentro do reinado. Aí chegou os 3 lá na presença do rei. Estão aqui os 3 de boa esperando. Mandando um WhatsApp para a mãe. Fala, mãe, faz oração aí no círculo de oração. Pelo amor de Deus. O rei gostava deles, chegou e falou assim, olha, eu acho que vocês não entenderam. Eu acho que vocês não ouviram direito como é que eram as regras. Quando as trombetas tocarem, vocês vão ter que se prostrar. Senão vocês vão morrer. Às vezes um deles respondeu e disse assim, rei, a gente não vai se prostrar. O rei deve ter dito para eles, falou assim, mas vocês sabem qual que é a consequência? Vocês estão lembrados que a consequência é a fornalha ardente? Ele falou assim, a gente sabe, a gente não vai se prostrar. Sabia que vocês vão ter que pedir o Deus de vocês para livrar vocês? Porque senão vocês vão morrer? E o melhor foi a resposta de um deles, que eu trago elas para o dia de hoje. Um deles olhou para o rei e disse assim, rei, se o nosso Deus nos livrar da fornalha, nós vamos conhecer o poder do nosso Deus. Se o nosso Deus não nos livrar da fornalha, a gente está indo morar com Ele. Então nada que acontecer aqui vai ser ruim para cada um de nós. Essa é a certeza de servir a Cristo e de se amar a Cristo. Tudo aquilo que nós vivermos e tudo aquilo que nós experimentarmos, nada é ruim se nós estivermos na presença de Deus. Pode sentar lá. Nada daquilo que a gente viver, se for na presença de Deus, vai nos afetar de alguma forma. Por isso que eu não tenho vergonha, por isso que eu não tenho medo de servir a Cristo, porque qualquer coisa que acontecer daqui para frente vai ser lucro para cada um de nós. Por isso que Paulo está dizendo isso, olha gente, olha, o viver é Cristo, mas o morrer para mim é lucro. Por isso que a gente vê as pessoas que amam servir o Evangelho, a morte para eles é lucro, porque aí a gente já é promovido ao céu. Eles foram lançados dentro da fornalha ardente. E deixa eu dizer algo incrível para vocês. Eles foram lançados dentro da fornalha. Toda a cidade, a Bíblia diz, estava reunida para assistir aquela cena. Eles acharam que eles iriam acabar com o evangelho e com aquilo que eles acreditavam naquele dia. Mas Cristo tinha preparado, Deus tinha preparado toda aquela cena para que a cidade inteira conhecesse o poder do Deus que eu e você servimos. Eles viraram, assistindo a cena dos 3 lá dentro, eles perguntaram, falaram assim, nós não lançamos 3 dentro da fornalha? Lançaram. Mas não tem 4? Quem que é esse 4º homem? E o mais lindo de tudo nessa parte da palavra de Deus, é porque a Bíblia diz que eles passeavam. A gente passeia no shopping, meu filho. Você não liga para alguém que você gosta e fala assim, vamos passear na fornalha? Isso não existe, gente. Agora a Bíblia diz, enfatiza, que eles passeavam dentro da fornalha. Essa é a certeza que nós temos que ter de servir a Cristo. Por isso que o salmista diz no Salmo 23, no verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele falou na onde, gente? No vale da sombra da morte. Ele disse onde? No vale da sombra da morte. O salmista está dizendo assim, não temo mal algum, porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo. Essa é a diferença de quem caminha com Cristo. Eu passo pelos piores dias da minha vida sem temer mal algum, porque eu sei quem está passando esses dias comigo. O problema é porque a gente não sabe quem passa os dias difíceis com a gente. Por quê? Porque a gente só serve um evangelho da gente levar Jesus Cristo aqui dentro. A gente está aqui dentro da igreja. O menino do violão, de alguma coisa está aí? Me ajuda aí. Olha como é que funciona o nosso evangelho. A gente está aqui, a gente chora, a gente se alegra, babou, voltou, foi maravilhoso, o congresso foi maravilhoso, o culto, a conferência. A hora que termina, a gente olha para o Espírito Santo, Deus fala assim, Espírito Santo, me dá um abraço aqui, que foi lindo demais hoje. A gente se encontra na próxima conferência.
e vai embora. Esse é o evangelho que a maioria tem vivido dentro da casa de Deus. Um evangelho onde a gente se despede de Cristo depois que a conferência acaba. Evangelho é muito mais na segunda-feira, quando a conferência acaba, do que durante os 4 dias que vocês estão vivendo aqui. É muito mais quando você chegar na sua escola, quando a gente estiver no nosso trabalho, quando a gente estiver na nossa roda de convivência diária, do que simplesmente nesses dias de conferência. Eu torço a Deus para que chegue a segunda-feira logo, para que na segunda-feira a gente mostre tudo aquilo que a gente viveu aqui nesse lugar, para que a gente mostre a oportunidade do que a gente aprendeu e do que a gente viu aqui hoje nesse lugar, a gente possa compartilhar com as outras pessoas. Sadraque, Mesaque e Abednego saem da fornalha sem cheirar queimado. E o rei olha para todo o povo e diz assim: olha, a partir de hoje, na Babilônia, só se adora o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Imagina tudo que foi preparado para que o nome de Cristo e o nome de Deus fosse exaltado ali naquele lugar. As coisas continuam e aí tem um cara na parada, Daniel. E com Daniel, por Daniel não estar lá esse dia, parece que Deus queria mostrar: tem mais um aí que pode ser colocado à prova e que vai dar certo com ele também. E o que eu vejo é que todos os homens e mulheres de Deus foram colocados à prova para mostrarem de verdade que amam a Cristo acima de todas as coisas. Tentaram por tudo parar Daniel. E aí sabe o que acontece? Não conseguiram parar Daniel. Então falou assim: então nós vamos fazer esse cara aí que não para de orar, que não para de falar com Deus dele. Nós vamos fazer assim, ó: se alguém orar para outro Deus, a não ser, ou outro rei, ou qualquer outra coisa que não seja o rei daqui, vai ser lançado na cova dos leões. Olha a certeza de alguém que serve a Cristo. A Bíblia fala que depois de terem lançado o decreto falando que não poderiam orar, fazer oração, não poderiam fazer nada disso, sabe qual que foi a próxima atitude de Daniel? Orar. Daniel morava no topo do palácio. Olha que lindo, gente. A Bíblia fala que ele ouviu a notícia. A Bíblia nem fala que o coração dele se entristeceu. Não, ele foi orar. Pastor Júnior, você não concorda comigo, pastor Lécio, que se Daniel tivesse entrado para dentro do quarto, fechado a janela, fechado a porta e orado em silêncio, igual a gente ora, ele poderia ter continuado orando, que ninguém ia saber que ele estava orando? Você não concorda, Samuel? Se ele voltasse para o quarto dele, fecha a janela, dobra o joelho, ele estava orando, porque a gente só ora desse jeito, né? E ninguém ia saber que ele estava orando. Mas na primeira oração de Daniel já descobriu que ele estava orando. Por quê? Porque Daniel não mudou nem o estilo da oração dele perante aquilo que foi colocado para ele fazer. Se Daniel orava de janela aberta e orava falando alto ou gritando, ele não mudou nem o estilo da oração dele. Daniel foi lançado na cova dos leões. Passou a madrugada inteira, e o rei amava Daniel. Passou a madrugada inteira. Quando foi de manhã, sabe quem foi a primeira pessoa a ir lá gritar na porta? O rei. Ei, Daniel! Pelo amor de Deus, fala que você está aí. Daniel falou assim: estou aqui. Tiraram Daniel de dentro da cova dos leões. Mais uma vez o decreto que foi lançado como na fornalha ardente é repetido. A partir de hoje, aqui só se adora o Deus de Daniel na Babilônia. São homens e mulheres de Deus que decidem pisar nessa terra para fazer com que o nome de Deus, o nome de Jesus, seja exaltado entre as nações. Ei, mas os leões não estavam com fome esse dia. A Bíblia fala que aqueles que criticaram e que apontaram o dedo para Daniel foram lançados dentro da cova dos leões e eles nem chegaram no chão. Os leões estraçalharam eles no
no ar. Enquanto Daniel passou a noite dormindo em cima deles, eu falei para Deus, esse evangelho que eu quero viver, um evangelho do extraordinário. A gente viveu o extraordinário, mas só vive o extraordinário quem está disposto a permanecer fiel sempre. Quem está disposto a permanecer fiel, mesmo sendo enviado para onde você não queria ir. Daniel foi levado à Babilônia, foi levado para um lugar onde ele não queria ir. E sabe o que acontece? Lá, mesmo assim, ele permaneceu fiel. Hoje a gente desvia muito fácil, gente. Hoje qualquer coisinha a gente está desviando, a gente não está mais feliz, a gente não tem mais alegria em servir a Cristo. Imagine esses homens e essas mulheres de Deus que viveram coisas tão extraordinárias. Imagine. Por que você desviou? Porque lá tem uma menina que eu não gosto naquela igreja. Não, e ela só fica falando mal de mim. Você desviou por causa disso? Por que você desviou? Porque eu entro lá na igreja e ninguém fala boa noite para mim, ninguém olha para mim, ninguém faz nada. Você desviou por causa disso. Enquanto existiam pessoas que estavam sendo lançadas dentro de fornalha, estavam sendo lançadas de cova de leões, a gente desviou por conta disso. É um tempo de despertar para cada um de nós, da gente acordar, que às vezes a gente está vivendo um evangelho muito pequenininho. Hoje o louvor são os melhores, a gente pega, põe a playlist aí dos 10 melhores louvores, eles foram tocados, eles vão ser tocados aqui, as melhores músicas. A gente hoje tem uma estrutura maravilhosa, a gente serve a Cristo com algo muito confortável, e mesmo assim a gente não muda, a gente não melhora, a gente não cresce, a gente não se torna a gente melhor em Cristo. Eu falei para Cristo, se for preciso, eu quero viver coisas extraordinárias, e nem que sofra para que isso acontecer. Porque o problema é que a gente não está disposto a entregar nada mais. Imagina, eles foram levados para o país onde eles nem queriam ir, mas lá eles permaneceram fiéis a Deus da mesma forma, como se eles estivessem na nação deles. O Espírito Santo está procurando Daniéis nessa geração. O Espírito Santo está procurando Sadraque, Mesaque e Abednego nessa geração. Pessoas que são levadas para nações totalmente diferentes, mas que continuam acreditando. Cristo pode fazer algo extraordinário na minha vida, e eu acredito nisso. Eu não vim essa terra para qualquer coisa. Eu não vim essa terra para passear. O Espírito Santo de Deus não me trouxe aqui à toa. Ele me trouxe aqui porque Ele tem coisas grandiosas para fazer através de cada um de nós, e nós precisamos acreditar nisso. Mas nós precisamos permanecer de pé quando as coisas e as situações não estiverem boas, porque permanecer de pé quando está tudo muito bom é maravilhoso. Agora, permanecer de pé quando a gente é enviado para o meio da Babilônia, quando a gente vai para um lugar onde a gente não queria ir, aí é diferente. Aí que a gente mostra que a gente serve a Cristo de verdade. Não termine a sua escola sem você saber que você viveu algo extraordinário dentro dela. Não volte na segunda-feira para a sua escola achando que você é mais um, não. O Espírito Santo de Deus te colocou lá dentro para que você fosse a diferença dentro daquele lugar onde você está inserido. Hoje as pessoas nem sabem o porquê que estão distantes de Deus. Nem sabem. Porque Deus tem sido tão bom, que o mínimo que a gente poderia fazer é entregar a nossa vida totalmente a Ele, mas a gente não faz. Guilherme, na minha escola, ninguém é cristão na minha escola. Guilherme, na minha sala, ninguém serve a Cristo na minha sala. Você está no lugar certo. Você está no lugar certo. A Bíblia fala que nós somos sal da terra e luz do mundo. E é nesses lugares onde a luz de Cristo tem que brilhar. É nesses lugares onde o Espírito Santo de Deus quer usar você para ser fonte de transformação para as pessoas. Eu tenho uma oração para fazer aqui nesse lugar. Eu preciso terminar.
E a minha oração é por você que tem sido levado a alguns lugares, ou no lugar onde o Espírito Santo de Deus colocou. Você tem sido igual a todo mundo. Você tem sido mais um. Está todo mundo desviado na sua escola, está todo mundo bagunçado, está todo mundo de qualquer jeito. E como que eu estou? Do mesmo jeito. Guilherme, na minha escola ninguém serve a Cristo, inclusive eu, que sou filho de crente. Guilherme, na minha escola ninguém fala de Jesus na minha escola, inclusive eu que sou da igreja. Guilherme, no meu trabalho, lá ninguém serve a Cristo, inclusive eu que sou da igreja. Nós precisamos fazer com que o reino de Deus seja conhecido através da nossa vida. As nossas atitudes precisam demonstrar o Cristo que a gente serve. Guilherme, eu estou aqui, ó. Eu estou aqui. Eu estou aqui. E fora daqui, fora disso aqui, ó, dessas 4 paredes lindas da igreja, eu não sou cristão, não. Fora daqui, eu sou um dos que tem aproveitado dos manjares do rei, em vez de ter ser um daqueles que viram e falam assim: eu não vou me contaminar com as coisas dessa terra, porque eu sei que aquilo que o Espírito Santo de Deus quer fazer é ainda muito maior do que aquilo que eu tenho imaginado. O Espírito Santo de Deus me trouxe aqui por conta da vida de vocês. Nesses dias nós estaremos juntos aqui, e o que eu quero ver são pessoas vivendo o extraordinário, mas vivendo um extraordinário real, não um extraordinário fake, onde a gente vem para cá, simplesmente chora e volta para casa do mesmo jeito. Guilherme, eu sei quem eu sou fora daqui. Eu sei a pessoa que eu sou fora desse lugar aqui, ó. Mas a partir de hoje eu não quero continuar envergonhando o Evangelho perante aquilo que Cristo tem me entregado. O Evangelho é muito mais real, gente, lá fora do que aqui dentro. Só experimenta a fornalha não queimar aqueles que permanecem acreditando no Deus que servem. Só experimenta ver leão faminto ficar de boca fechada aqueles que acreditam no poder do Deus que servem. Você só vai viver o extraordinário lá fora se você decidir acreditar no Deus que você serve de verdade. Guilherme, eu tenho sido uma porcaria lá fora. Eu tenho tido a oportunidade de honrar o nome de Cristo lá fora, mas eu não tenho feito. A Bíblia fala que os campos estão abertos para que a gente pregue, para que a gente fale de Cristo, para que vidas sejam transformadas. E o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui por conta da sua vida. Essa noite ficará marcada como o dia onde você disse assim: olha, até aquele dia eu entrava na casa de Deus como qualquer um, como alguém que entrava e saía da mesma forma. Mas hoje você não passa dessa porta da mesma forma que você entrou aqui nesse lugar. Guilherme, essa pessoa sou eu. Se o Espírito Santo tem falado com você e você sabe como você tem levado a sua vida lá fora, e você fala assim: Guilherme, eu não posso continuar mais desse jeito, eu preciso voltar, preciso reconciliar, preciso colocar minha vida no altar de Deus, eu preciso abandonar esse pecado que tem me aprisionado para que eu possa viver o extraordinário de Deus. Deus me trouxe aqui por conta da sua vida. Você vai ver coisas extraordinárias acontecerem quando você falar assim: Senhor, faça o que o Senhor quiser. Guilherme, essa pessoa sou eu. Se o Espírito Santo de Deus falou com você e tem falado, você fala assim: eu preciso voltar, eu preciso mudar o posicionamento da minha vida. Hoje é noite de salvação para você aqui hoje nesse lugar. Hoje é noite onde o Espírito Santo de Deus abraça a sua vida para dizer para você: eu preciso te enviar para algumas Babilônias na sua vida, mas eu preciso que você esteja preparado, amando a minha presença acima de qualquer coisa. E é isso que Deus quer fazer com que muitas pessoas vivam. Se o Espírito Santo de Deus falou com você e você fala assim: eu não quero mais continuar, eu preciso voltar, eu preciso reconciliar, eu preciso colocar minha vida no altar. Se Ele falou com você, eu quero que você levante seu lugar e dobre os joelhos aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida aqui hoje.